Olá, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma live do Planejamento Patrimonial Sucessório, PPS, comigo, professora Simone Tassinari, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, junto com Antônio Augusto, que é nosso querido aluno que vai participar aqui junto com a gente. Estamos aguardando ele entrar. Vamos ver. Estou vendo a solicitação. Então, hoje nós vamos falar um pouco dentro da temática sobre o planejamento patrimonial sucessório no interior, desafios e oportunidades. É dentro dessa seara que hoje vai ser a nossa live, né? Estamos aguardando aqui as professoras, o sinal está bom. Estamos aguardando o Antônio também. E também lembrando, gente, que aqui no meu link da minha bio sempre tem links, né? Aí, professora Simone. Tô vendo a Tamara também. Vamos ver. Eu já sei. Oi, Simone, bom dia. Dani, bom dia. Tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu botar um filtro, que coisa mais linda. Ah, Adoro Instagram. eu ainda não vi o Antônio, eu não sei se ele mandou alguma mensagem no pessoal aqui. Eu já estava no Instagram. Você pode ver com ele, porque ele estava a postos. Ele perguntou sobre o YouTube, eu disse que não, que eu não estou vendo ele. Aí, o Antônio entrou. Vamos aguardar a solicitação do Antônio. A professora Ana Carolina está chegando e nós vamos conversando. Disse que nosso tema, né, é hoje a questão do PPS no interior, desafios e oportunidades, né, Simone? Exatamente. E que ele não solicitou aqui. Eu vi, Tamara, que ele entrou também, mas eu não. Dani, eu acho que tu consegue puxar ele. Dá uma olhadinha. Eu puxo pelo. Pela câmerazinha. Ou tem um sinal Então, de mas não mais. tem pedidos, mas ali eu posso chamar ele? Eu acho que se tu clicar em cima dele, dá certo. Deixa eu ver aqui, Antônio. Eu estou buscando ele aqui. Deixa eu ver. Compartilhar. Antônio. Aí, acho que agora foi. Agora ele conseguiu. Acho que ele está entrando. Vai, Camila. Camila perguntou se vai ficar salva. Aí, Antônio. Bom Bom dia, dia. Tudo bom, querido? tudo bem, graças a Deus. E vocês como estão? Estamos bem. Eu queria primeiro começar essa live nossa hoje com o Antônio, né? Antônio Augusto, nosso aluno da nossa primeira turma, sempre um aluno, né, que foi se destacando pelo interesse na temática, pelas perguntas. Ele estava tão ávido do curso que ele ficava pedindo mais aula, quando é que desse as próximas aulas e assim por diante, né, Simone? E depois também ele foi entrando nos módulos, né? Lembrando sempre, gente, que isso é um diferencial do nosso curso, ou seja, depois que acaba o curso, a gente tem módulos extras que é somente para ex-alunos, quer dizer, a gente não abre esses módulos extras para pessoas que nunca fizeram, é um requisito ter sido aluno. E o Antônio tem se mantido sempre e a gente fica muito feliz de ver o crescimento também, como, né, seja em aulas, como realmente o Antônio absorveu a questão. E aí, Antônio, eu quero primeiro te parabenizar,
por você ser uma pessoa que busca, né? Você é dos alunos, não dos mais novos, e como sempre, como meu tema de vida, né? Sempre é tempo de começar, recomeçar. Então, você já com a sua advocacia, você já consolidada, você foi buscar uma área nova para aplicar. Então, isso é sempre muito importante, a gente valorizar as pessoas que, né, esse mercado novo aí que tem, e tem muito a crescer. E quem quer fazer planejamento patrimonial sucessório, você ter esse olhar de visão, de ter ido buscar para se capacitar, então, e continuar, né, se abastecendo, mantendo nos módulos a continuidade de seus estudos, dessa sua capacitação. Então, te dar parabéns, sempre é importante. Um dia desses me falaram isso, que todo conhecimento adquirido academicamente ou evolução profissional, pessoal, né, não tem como voltar atrás, né? Não tem como se regredir. Então, é uma coisa que a gente adquire e nunca ninguém tira isso da gente. Então, queria começar a te dar as boas-vindas, te passar a palavra, mas começar te parabenizando. Muito obrigado. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu primeiro, antes de agradecer, eu gostaria também de fazer um agradecimento primeiro a vocês. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado quando a professora Daniele, a professora Ana Carolina acabou de chegar. Desculpa, me convidou para esse evento. Confesso que fiquei um pouco receoso de saber se eu teria tanta competência e deferência para estar perante 3 grandes professoras e profissionais. Agradeço ao comentário. De fato, eu sempre fui ávido a procurar informações, e nesse tema, graças a Deus, é que eu encontrei vocês, porque antes de chegar em vocês, eu procurei e pesquisei outros materiais, outros cursos, e não me senti tão à vontade como me sinto não só com o curso, mas também com vocês. Estou ávido também a encontrá-las. Já encontrei a professora Ana Carolina, né? A nossa live hoje é super adocicada, como ela disse. Super doce. Falei que era... Exato. E agradecer, não deixar de agradecer também ao professor Daniel, que faz parte desse brilhante projeto. Quando o Antônio foi lá no escritório, acho que eu falei com vocês, né, Dani e Simone, ele levou uma cesta para mim de doce, mangada, doce de leite com café e goiabada. Então, live doce. Eu falei que quando o Antônio encontrasse com vocês, ia ter que levar também, que ele ia estar em fila. Não fique com ciúmes. No próximo encontro, levarei para vocês também. Tem que trazer, hein? A gente com certeza. Ter coisa nova aí. A Simone bem falou. Vai ter um encontro aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente logo também vi que pediu para avisarem com antecedência, para as pessoas poderem se organizar. Pode deixar. Vai ser... O congresso vai ser no Rio pessoal? Pessoalmente, presencial. Não é congresso, é encontro do PPS, é um encontro. Não? É um encontro. E o congresso? Vamos aproveitar e fazer o congresso. A gente quer fazer um dia só para os alunos, um exclusivo para os alunos. E aí a gente está amadurecendo ainda, mas vai ser aqui no Rio, isso está certo. Separa a inscrição número 0 para mim, então. Mas o Antônio, ele é tão ansiável. Eu lembro de um congresso, ele já ia dizer, calma, Antônio, os alunos têm um desconto especial, né? Porque, olha, gente, sempre a gente faz essas deferências, acesso. E hoje eu quero saltar aqui nessa live um cupom da Editora Fórum exclusiva para os alunos do curso PPS. Você vai receber o cupom por e-mail para quem ainda quer adquirir. Para os 3 tomos vai ter um cupom especial. Na minha coleção está faltando só o 3. Então, vai ser a hora, o momento. Ok. Posso começar? Pode, vamos começar. Antônia, eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta assim, o que mudou na sua vida, na sua advocacia? O que teve de resultado de verdade, assim, esse curso? O que mudou? Você conta onde que você está no Brasil, aí sintoniza o pessoal um pouquinho. Bom, eu sou de Minas Gerais. É importante. Exato. Sou de Minas Gerais, de Ponte Nova,
próximo da cidade, aí, conhecida pela professora Ana Carolina, de Rio Casca. Estamos aqui na zona da Mata Mineira, né, do marido da senhora. Aqui nós temos uma circunferência aqui, aproximadamente 23 cidades. Sendo que dessas 23, creio que 12 ou 15, me parece, fazem parte da nossa comarca aqui. Mas Ponte Nova é o polo de informação da saúde, como também da questão jurídica também, de procura jurídica. E o curso me trouxe muitas informações e me deu mais solidez no conhecimento que eu já tinha. Eu costumo falar que a faculdade, ela nos dá o norte durante a nossa profissão, e isso independente da profissão. Eu também sou formado em contabilidade e administração, e sempre que eu tenho essas questões, eu lembro que eu vi isso em algum momento na faculdade. O curso veio para trazer ainda mais informação e saber de onde eu procurar essas informações. E com isso, o meu conhecimento, a minha segurança com aqueles clientes que me procuram, com o curso eu tive muito mais certeza daquilo que eu estava falando. Então, o curso só somou mais ainda ao conhecimento que eu tenho. Sem contar com o material que vocês disponibilizam para a gente, que fica sempre aqui na mesa, em casa, para alguma consulta. Porque dizem que advogado também trabalha de madrugada, né? A gente acorda, acha uma solução, vai lá e anota e volta a tentar dormir. E às vezes eu já folhei o material de vocês nesse horário. E economiza tempo. Já economizou tempo, Antônio, então? Com esse material? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. As aulas também economizam tempo. Sendo mais direta dentro da temática também, né, dessa live, aqui alguém me perguntou no privado qual era o tema da live, eu não botei aqui. Depois, Simone, você me ensina como é que eu fixo o tema, que eu não sei também. A gente vai aprender, gente, eu vou botar. Mas a live de hoje é PPS no interior do Brasil, possibilidades, desafios e potencialidades. E aí, Antônio, diretamente nessa pergunta, eu te pergunto, quais são os pontos fracos e fortes relacionados ao PPS na advocacia aí de uma cidade do interior? Bom, interior de Minas Gerais, acho que é importante dizer, Minas Gerais, região sudeste do Brasil, porque se a gente fala, eu sou do Pará, interior do Pará, às vezes é uma outra realidade, então vamos localizar dentro desse interior, mas o que dentro da sua visão, qual é o ponto forte e qual é o ponto mais vulnerável, fraco? Vamos começar com um ponto fraco, né? Que aí no finalzinho fica ênfase num ponto mais forte. O ponto fraco que eu destaco nesse tema, que eu chamo, às vezes eu converso com meus clientes chamando de remédio ou de ferramenta, é que no interior, as pessoas que têm necessidade de usar dessa ferramenta, elas não têm conhecimento. E aí, já ouviu falar, não de planejamento patrimonial e sucessório, e sim de que eu preciso de constituir uma empresa, que é um nome assim, um tal de holding, e aí está resolvido. Então, como no nosso encontro eu falei sobre isso, hoje aqueles clientes que eu vi como potencial para que eu pudesse oferecer mais esse conhecimento, eu deparei com isso. Não, eu já conversei com o nosso contador e ele já está providenciando, nós vamos criar uma empresa com um nome aí diferente aí. E aí, numa conversa muito sucinta, eu falei, que ótimo, que bom, é por aí mesmo. Mas como é que vai ficar? Como vocês estudaram a questão do direito sucessório? Não, nós não tivemos esse assunto, não. Então, o ponto o fraco, de fato, que eu destacaria é esse. A falta de conhecer que existe hoje essa ferramenta que pode trazer uma melhor solução para os problemas futuros. E o ponto forte que eu traria é justamente que eu gostaria de voltar um pouquinho antes na questão do ponto fraco, que eu também acho que já comentei isso com vocês. Até mesmo entre nós, profissionais da área, existe uma dificuldade muito grande da gente separar o direito sucessório do direito de família. Às vezes eles se misturam.
e eu também vejo isso como um ponto fraco. O ponto forte seria a questão do mercado que está aberto. Mesmo com essa dificuldade, essa situação em que os possíveis potenciais clientes falam, já fiz isso, fiz aquilo, a gente ainda consegue oferecer justamente quando a gente faz esse questionamento de como ficaram as cotas, de como foi feita a cessão das cotas para os filhos, como ficou a situação da sucessão, do direito de família. Então eu vejo que no ponto forte é que o mercado ele tem muito ainda a absorver. Nós precisamos de mais profissionais do gabarito de vocês a disponibilizar para nós mais informação, mais conteúdos. E eu sei que vocês têm isso com muita grandeza. Antônio, eu acho assim importante, por exemplo, dentro da questão, a Simone perguntou o que o curso te trouxe. Agora eu pergunto dentro da sua advocacia, vamos dizer assim. Advogando no PPS, muitas vezes as pessoas também pensam, mas eu não faço planejamentos mais complexos e assim por diante. E planejamento não é só... Eu também quero ser solidária a você, que não é só na cidade do interior, não. Todo mundo quer fazer eu pensei a mesma coisa. Isso também é o que os clientes chegam só querendo isso. Então, isso parece que é de capital e também de outras regiões do Brasil. Do momento, né? Talvez, assim, que a gente esteja vivendo. Do momento, ouviu falar, acha que é isso a solução e assim por diante. Mas eu quero saber assim, porque a gente percebe muito nessas entrevistas que nós temos com os alunos, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não peguei um planejamento mais complexo. Não, mas você pegou já um caso que você já fez um testamento, você já fez uma orientação de uma doação, com reserva de usufruto, você já fez para aquele cliente, e mesmo assim, diversos ou não. Isso é estar utilizando os instrumentos. Mas eu quero saber, dentro dessa advocacia no interior, que a gente sabe que um pouco a característica do interior é exigir que os advogados sejam generalistas, né? Que eles atendam de penal, sim. Trabalhista e cível, né? Aí a gente está falando numa área mais específica de cível, mas ao mesmo tempo tem interligações, o planejamento, com outras áreas, não especificamente com trabalho, mas às vezes até em si, se tiver um passivo grande, às vezes, de uma empresa, então também. Mas o planejamento tem essa interdisciplinariedade. Sim. Como o conhecimento do PPS agregou na sua advocacia? Durante todo o curso, principalmente quando a gente eu já estava num terço das aulas, eu já comecei a perceber o quanto mais de conhecimento que eu passei a ter. E para ilustrar essa questão, eu lembro de uma aula em que a professora Simone, assisti da professora Simone, e onde ela estava explicando sobre a questão dos tipos de holding e também quando ela trouxe para a gente uma informação da questão das cotas e dos frutos das cotas. Lembro-me que antes dessa aula, eu discuti isso aqui com um colega, um vizinho aqui do prédio. Então, me deu condições de discutir isso com muito mais categoria, com muito mais firmeza e mostrar para eles. A professora trouxe nesse material 2 julgados, né, que tinham acabado de acontecer, e aí a gente pôde debruçar isso aqui e ele entendeu a informação. Também nessa mesma temática, quando eu assisti a aula da professora Ana Carolina, quando ela explicou com tanta facilidade os regimes de casamento. Eu trouxe o material aqui, esse meu colega viu, falou assim, Antônio Augusto, como ficou simples para entender isso aqui. Então, de fato, que a gente, com o curso que a gente traz para a nossa advocacia, o que eu trouxe para o meu escritório, é mais conhecimento. Eu tive condições de ofertar mais conhecimento aos meus clientes. Vocês lembram que eu já comentei sobre vocês que tudo começou através de um inventário que eu fiz aqui de uma família, e até hoje eu acompanho eles. Essa semana passada mesmo, nós estivemos conversando sobre esses detalhes e a gente está começando a juntar a documentação para que eu possa
a analisar. Em cima do planejamento mesmo, eu ainda não tive um planejamento específico, mas todo o conteúdo do curso do planejamento patrimonial eu já coloquei em prática aqui no meu escritório. E diante desse curso, eu cheguei à conclusão que eu quero trabalhar mais com a área de família, sucessão, e aí eu estou começando já a deixar um pouco de outras áreas que eu trabalhava aqui no escritório. Que bom. Simone? Eu achei que tinha dado uma travada, não sabia se vocês estavam por aí ainda. E aí eu te pergunto, para quem está querendo começar como você nessa área e que também tem, às vezes, as dificuldades de acesso, o que você tem para orientar para as pessoas que estão ingressando, estão na dúvida, né? Ontem mesmo a Simone fez um post mostrando como, para quem quer iniciar, como é uma área que tem um potencial grande, em função exatamente das empresas não terem essa organização da sucessão. A gente sabe que o brasileiro ele não trabalha com a prevenção e sim de correr atrás dos problemas. Então, o que você tem assim nesse sentido para orientar quem está querendo começar nesse sentido? Olha, dentro dessa pergunta que a professora fez, eu vou fazer com que eles pulem uma etapa. Eles não vão precisar de pesquisar como eu pesquisei. De fato, ao assistir todo o material que vocês disponibilizam nas redes sociais e ainda mais esse encontro nosso aqui, eu vou afirmar, podem com certeza inscrever no curso de vocês. Mas procurar saber, porque aí, nessa pesquisa que eu fiz antes de chegar em vocês, eu disse, e logo depois que eu cheguei, eu consegui ver que, de fato, temos cursos e cursos. Promessas, como no início aqui foi dito, de que com o planejamento, com a hold, não tem mais necessidade não vai existir mais o inventário. Eles vão deparar com isso e, ao chegar no curso de vocês, vão ver que aquilo tudo é falácias e que a realidade também encontra-se no curso de vocês. Não estou aqui falando que tem outros cursos que não tenham a mesma informação que vocês têm. Mas o que eu destaco é justamente essa simplicidade que tem no curso para transmitir para a gente. Mas sabe, Antônio, eu vejo aqui a Camila falando que se identifica também com isso e que também olha aí, Camila, eu dou a dica que na bio, aqui no link da minha bio, tem como fazer reserva de vaga. Porque exatamente essa metodologia desenvolvida por nós é uma metodologia autoral e que, para nós darmos a atenção aos alunos, como a gente, né? Voltou. E aí, então, Dani, eu queria saber, né, que a Camila perguntou, eu estava dizendo que na bio aqui, no link da bio, tem reserva de vaga, se você tiver interesse pela próxima turma, porque realmente tem limite de vaga o nosso curso para podermos dar esse retorno, esse contato e tudo que o Antônio falou. Uhum. Mas, Antônio, uma das coisas que eu acho que dá muita satisfação a Simone também e a Carol é nós vermos o crescimento e a transformação que a gente faz no sentido de vocês na advocacia mesmo, no dia a dia de vocês, para vocês poderem estarem ajudando a solucionando os problemas. É muito bom a gente resolver os problemas, né? Eu também sou da sua linha aí que você disse, a primeira má notícia, depois a boa, é sempre o pior ponto. Então, assim, eu acho muito bom isso, né? Isso é uma energia, e eu queria que a Carol também passasse um pouco dessa experiência dela, porque não é só um curso por um curso, né? É um curso, acho que nesse sentido, total, diferenciado. Eu tenho muita segurança de dizer isso, que nós 4 damos um curso, tem outros, mas não como o nosso. Então, e isso é a nossa grande riqueza, eu acho. Somada a isso que a professora acabou de dizer, eu vou complementar dizendo o seguinte: agora, semana passada, eu tô acompanhando uma empresa que ela está em atrito, onde um sócio resolveu abrir uma outra empresa na mesma área, sem avisar, e eles descobriram. Então, o conhecimento que vocês me trouxeram
naquela questão dos contratos sociais, das regras de, por exemplo, na falta de não ter os herdeiros como sócios, sim, só fazer o pagamento para eles. Tudo isso eu aprendi com o curso de vocês. E já estou tentando colocar isso em prática. No momento que a gente resolver toda essa questão, eu falei com eles, o primeiro ato vai ser a gente fazer uma alteração contratual, colocando esses detalhes e outros mais que nós temos lá, que eu adquiri de conhecimento com vocês. Alô, vocês me ouvem? Que bom. Estamos ouvindo. Sabe, Antônio, o que tu me disse me lembrou. Agora, ontem mesmo eu estava fazendo uma análise de uma proposta de uma advogada para uma família. Adivinha o que eles queriam? Holding. E aí, o que a gente fez? E é bem isso que você falou. Eu acabei montando com essa colega advogada 3 possibilidades para essas famílias. Uma opção conservadora, mas eficiente. Uma opção que eu chamei pirotécnica, que é lá uma SA de capital fechado, etc. E uma opção que é a opção que eles desejam, né, Antônio? E se a gente não apresenta para as pessoas os riscos e os benefícios de cada uma dessas questões, as pessoas acham que aquilo que elas querem é o que vai ser melhor. E não é, né? E nem sempre é. E aí, aproveitando que eu já falei bastante, eu quero saber, e os perrengues, Antônio, de estar no interior, com a cabeça do pessoal do interior, quais são? Esses perrengues, eles somam ao que eu comecei no início que eu falei. Eles não têm conhecimento. Nós aqui somos muito ligados a Belo Horizonte e muitos das pessoas, dos empresários têm amigos em Belo Horizonte e chegam lá em Belo Horizonte, ouvem falar sobre isso ou até consultaram isso na internet. Os próprios contadores da família ou da empresa falou sobre a holding e já estão convictos que essa é a solução. Eu aproveito a oportunidade para quem estiver assistindo. Nem sempre a holding é a solução daquele seu problema. Por isso que vocês têm que procurar, ele tem que procurar o advogado. Nós não estamos falando aqui que o contador não é essencial, muito pelo contrário. Eles são muito essenciais. Mas tem a questão do direito de família, o direito de sucessão, que entrelaça, o direito societário, o direito empresarial, eles se entrelaçam nesse momento. Por isso, nós que temos um pouco da expertise que vamos poder orientar. E, como vocês nos ensinaram, muitas das vezes a gente não tem todo o conhecimento, tem a humildade de procurar um outro colega que tem esse conhecimento. Mas o contador, ele é essencial, mas ele não tem a solução de todo. Até porque, por ele mexer muito com número, ele não tem a preocupação de parar para pensar se aquilo tudo é a solução do seu cliente. Como ele tem outros números para resolver, ele já decide que é isso que você quer, então eu vou fazer isso. Aí eu cito como exemplo, na nossa última aula lá com o professor Cláudio Tessaro, daquela colega que falou que um amigo dela fez e deu um prejuízo de 8 milhões de reais para o empresário. Eu acho Talvez que, não procurou. Eu que tenho convívio um pouco com o interior, tanto do norte quanto do sudeste, eu acho que um perrengue que o Antônio deve encontrar lá é a dificuldade e a visão um pouco do advogado. Eles acham que o advogado, a gente sabe que parece sempre aquela coisa de tirar o proveito, aí querem resolver tudo sem advogado. E aí Isso depois mesmo. Sobra para o advogado resolver os problemas que eles não fizeram numa consulta antes. Então, isso eu acredito, pela minha experiência, Antônio, que você também deva ter esse problema aí das pessoas, resolve com o contador, resolve com... dá só aquela olhadinha, vê isso aqui para mim, mas de chegar, doutor, eu quero ver isso, eu quero resolver essa situação, isso é uma realidade bem do interior. Eu estou vendo que a Camila, que já se inscreveu na lista, e ela está falando para a Raquel, eu acho que alguma coisa sobre o cupom. Esse cupom, ele é exclusivo. Não, Daniela, está falando sobre indicando os livros, os da arquitetura. Tá. Eu achei que era sobre o cupom, porque eu falei dos 3 livros, mas é exclusivo aos alunos. Quais eram os livros? E ela falou que é o tomo 1, 2 e 3 do arquitetura. Mas esse perrengue aí, a gente também vive aqui um pouco, sabe, Antônio? Aqui em Belo Horizonte. Porque aqui, embora seja uma capital,
não é uma capital tão, né, São Paulo e Rio, assim. Então, assim, eu acho que é um processo de não consultar o advogado, eu acho que é um processo que está mudando. Mesmo porque eu acho assim, primeira coisa, a gente é associado muito a problema, né? Talvez por causa da cultura do litígio, consultar um advogado significa que você tem um problemão. Eu acho que assim, a gente tem essa associação. E segundo, porque eu acho que a gente está num momento de transição também, assim, até pela própria importância que o planejamento sucessório vem assumindo no debate jurídico, né? Então, assim, Simone falou ontem da questão do post lá, da questão do vasto campo de trabalho nas empresas familiares, né? A Dani vem desbravando aí essa questão do planejamento, de trazer esse assunto à tona. O Daniel vem desenvolvendo toda essa teoria, né, esse encontro da tributação no planejamento. Eu acho que nós como sociedade brasileira, assim, se é que eu posso trazer essa uniformidade aqui para o debate, mas eu acho que a gente está pensando mais nesse assunto do planejamento sucessório, da nossa finitude, daquilo que a gente já falou várias vezes. Mas aí é que entra a questão de um certo protagonismo do advogado, né? Não que ele, como o Antônio lembrou muito bem, não que nós não precisemos de uma abordagem interdisciplinar dentro do próprio direito e com outras ciências, né? Eu acho que a gente tem sim essa necessidade interdisciplinar cada vez mais, mas faz parte também, eu acho que de uma visão cultural do papel do advogado, sabe? Assim, do advogado também não ser propulsor de litígio, não ser o incentivador de problema, de uma visão retrógrada, que, de certa forma, nós assumimos esse papel durante muito tempo, historicamente, assim, né? Eu acho que, assim, o nosso papel está mudando, porque as pessoas estão vendo também, criando uma outra cultura, que é a cultura da prevenção, a cultura da consultoria, que, gente, sai muito mais barato, né? Sai muito mais barato prevenir do que resolver o problema depois. Eu gostaria de somar isso que a professora Ana Carolina falou, da necessidade de vocês, como professores, formadores de opinião, mudar a opinião do nós advogados, que a advocacia ela é melhor ainda consensual. E é isso que o planejamento patrimonial traz. Nós precisamos de mudar a cabeça, a consciência dos nossos clientes e de colegas, que eu costumo honrá-los como medalhões aqui em Ponte Nova, de que aquela advocacia só de litígio, de recurso, ela tem que diminuir e a gente vai, quem sabe, um dia conseguir acabar. Porque como tá fora de moda. Exatamente, fora de moda. Com a advocacia consensual, o que é o planejamento patrimonial, eu acho que a essência dele é essa, a gente consegue ter um trabalho, um escritório muito mais tranquilo. Porque o escritório que divide com litígio só é muito estressante. Eu não falo que a profissão de advogado não seja estressante, ela é. Porque nós preocupamos com o problema dos outros. Eu costumo dizer que nós vendemos segurança. Nós não vendemos mercadoria. Mercadoria se troca. Segurança não. Segurança você adquire e fica com ela para sempre. Parabéns, Antônio. Você brilhou. Isso é fruto de vocês. Que bom. Essa segurança. A Camila aqui também falou. A Camila não. Quem é que já está no curso? A Camila quer entrar. Andréia. Alguma aluna... foi. Não, Andréia, né? Não, a Andréia falou, Ana Paola também, material incrível que vocês fornecem. Mas eu vi alguém aqui falando em segurança, exatamente isso. Eu acho que... Inclusive, beijo, Malu. Inclusive, o ano passado, eu tentei fazer uma campanha aqui na nossa subseção, que ela ia chamar o seguinte: você tem que ter um advogado para chamar de seu. Isso aí. E tem mesmo, gente. E tem mesmo. Eu acho que é que nem médico de família, Antônio Augusto. Eu acho que você tem razão. Eu tenho algumas amigas que eu já disse assim, ó, se eu inventar de separar e de casar de novo, vocês são minhas garantes. Não vem com essa coisa. Então, assim, eu tenho advogada para chamar de minha. É isso aí. Exato. Eu tenho um cliente, uma família, aqui próximo na cidadezinha aqui, chama Santa Cruz. Foi o primeiro cliente que eu tive no meu escritório, que inclusive atendi lá na minha casa.
até para eles pagarem o ITR, até hoje eles me ligam perguntando se pode pagar. Hoje Mas nós temos é amigos. isso, é dar essa segurança, saber. Mas a gente tem que quebrar um pouco essa imagem, desconstruir essa imagem do advogado. Eu vejo isso muito no interior, assim, nossa, que advogado? Botou advogado porque diz, tá? Mas Só é que eles claro não que para a gente falam chegar a tanto esse de ponto, fundo ali, professores, a né? gente tem. Mas é claro, para a gente chegar a esse ponto de ser advogado de alguém, da família de alguém, a gente tem que ter competência de conhecimento e isso que vocês. E dedicar, tá sempre ávido a conhecimentos. Porque se você ficar quieto, você acaba perdendo essa credibilidade, essa confiança. Você não consegue dar mais segurança para eles. E o mundo é muito dinâmico, né, gente? Eu acho assim, com essas questões todas, né? A tecnologia, a pandemia, etc. Olha para você ver assim, vamos olhar para trás, 5 anos, não precisa de ser muito, 5 anos. Olha como tanta coisa mudou, né? Então, assim, faz parte, eu acho que é inerente à profissão de qualquer profissional do direito se aprimorar, buscar novos conhecimentos. E eu acho que assim, o advogado ele acaba sendo um propulsor de mudanças, né? Seja para o judiciário, seja com novas teses, seja educando o próprio cliente que não precisa litigar, a fazer de outra forma, né? Mediação, práticas colaborativas. Tem tanta coisa hoje boa, né? Para a gente poder aprender, aplicar. Então, eu acho que assim, a gente tem o dever, sabe, Antônio? Eu acho. Assim, é nosso dever até para a gente prestar o melhor trabalho para o nosso cliente, né? Se aprimorar, se especializar, continuar sempre estudando, né? É isso aí, Raquel. A mentalidade é o serviço é caro, mas coloca aqui. Isso mesmo, Raquel. Pensa no seu investimento, né? Assim, eu acho que é isso. Assim, o que você pode oferecer para o seu cliente? O Antônio falou uma coisa muito importante. O que você vende, né? O que você oferece é segurança. É claro que, quando a gente está falando de que o que você vende é segurança, eu estou pressupondo que você se capacitou, que você é o melhor profissional possível, do seu jeito, né, único, para oferecer esse trabalho para o cliente. Mas, assim, é caro, mas pensa assim, o quão caro pode ser depois de um serviço que não é feito corretamente. Mas aí eu acho que a gente pega com duas coisas. Raquel, fala depois qual é a cidade que você está trabalhando. Trabalha muito com conciliação e acordo extrajudicial. Fala qual é a sua realidade, que região do Brasil aí você está falando, Raquel. Mas eu também acho que aí a gente tem dois preconceitos, né, a enfrentar. A questão a questão do advogado, com uma solução dos problemas, mas como planejamento é a Pelotas, Rio Grande do Sul. Obrigada, Raquel. Como também eu acho que é a questão da prevenção, que isso também já vai coisa contra a cultura nossa normalmente de organizar os problemas antes. Um dia desse chegou uma cliente que, olha, até interessante. Eu já tinha, uma pessoa próxima, eu já tinha indicado dela fazer testamento e tal, e ela leu um livro da Andréa Pachá, um recente da Andréa, e que a Andréa, em vários contos, ela mostra a importância dessa organização. Até disse que eu quero comprar para eu ler, para poder estar trazendo, porque eu adoro ela, então, assim, acho ela de uma acessibilidade. Mas eu sei que o que ela, de alguma forma, ela deve ter falado de problemas familiares ali, de algumas circunstâncias, que despertou nessa pessoa querer se organizar. E ela preocupou muito com a incapacidade dela, né? Se ela chega a ficar com uma doença, alguma situação. Então, a preocupação dela foi nisso. Ela não tem filhos. Então, essa questão dessa organização é outro grande também desafio que nós do PPS trabalhamos, mas que cada vez mais, eu acho que pelas demandas da sociedade, eles estão... Tá mudando, né? Isso está mudando porque as pessoas estão precisando resolver seus problemas, que isso está gerando. Então, acho que ajuda um pouco os problemas, infelizmente, a trazer eles e eles mudarem, em vez de deixar de resolver para depois estarem resolvendo isso antes. Mas aí é essa cultura que tem que estar mudando, né, Carol? Mas é aos poucos, né? É aos poucos.
a gente aqui no interior, vocês aí vindo de grandes centros, que tem informação mais rápida e mais precisa, e a gente tendo absorver isso da melhor maneira possível, que a gente vai conseguir fazer esse ciclo aí de conscientização e de melhorar, a gente conseguir ter uma advocacia mais preventiva, mais consensual, menos litigiosa. Em determinado momento chega a ser até absurda as coisas que acontecem. A Andrea fala da dificuldade de falar da morte, né? Para não chamar. Só que eu acho, Andrea, que a gente pode aproveitar. A Andrea é nossa colega, né? A gente pode aproveitar a pandemia para isso, né? Porque a morte entrou na nossa casa, ela não pediu licença. Então, o jeito que eu costumo abordar isso é bem sutil, assim. Eu digo, olha, essa é a única coisa certa da vida. E agora nós tivemos uma prova que ela chega sem avisar das formas mais, assim, inesperadas, né? E muita gente já está vencendo isso, sabe? Muita gente mesmo. Olha, as pessoas se preocupando com as situações de autismo ou pessoas com deficiência. Um movimento em prol, assim, segurança quando eu faltar, né? Como que eu ofereço segurança financeira, segurança afetiva, segurança emocional quando eu vier a faltar? Sim. Isso aí. Bem, gente, eu acho que é isso o que a gente queria dizer. Na verdade, nós vimos... E aí eu acho que o desafio da tecnologia, ele nos acessa... Por exemplo, quando ele fala chega mais rápido, não. A informação hoje, basta querer, ela chega a qualquer lugar, a qualquer situação. Eu acho que são mais questões de questões mais culturais mesmo. Mas a tecnologia deixou essa acessibilidade bem mais fácil. E é interessante que aqui no Brasil nós temos um acesso aos tribunais superiores, gente, que isso não é um praxe dos países no exterior, tá? A gente acha que, como nós temos isso, todos os países são assim. Não são. Nós temos a tecnologia inserida nas nossas cortes superiores de uma forma, né, Carol, Simone, que já pesquisaram no exterior, sabem. Na Itália é dificílimo, na Alemanha mais ainda. Então, para ter noção, na Alemanha só 32 escritórios podem acessar a Corte de Cassação, que é o nosso STF, entendeu? Então, assim, essa Corte de Cassação, acho que é STJ, né? Enfim, cortes superiores. Então, agora, então acho que a tecnologia nos permite, a gente vê no curso gente, né, de São Paulo, da capital, do interior, de várias regiões do Brasil. Da França. Muito interessante, que enriquece tudo isso. E aí, para terminar e agradecer mais uma vez, queria saber se tem alguma dica aí. E aí passo a palavra aí para as meninas também. Muito obrigada, Antônio. Bom, a minha dica é que continuemos à procura de conhecimento e que vocês vêm nos trazendo isso com muita perfeição, com muita categoria, com muita excelência. E que consigamos, nós que estamos no interior, ou até vocês, que vamos reverberar essa ideia de que a advocacia consensual é o melhor caminho, tanto para os nossos clientes como para nós, profissionais. A gente precisa conscientizar isso, de que o nosso cliente precisa de nos ter como consultores, como conhecedores da vida toda deles, para que isso a gente possa dar a devida orientação. Eles me procurar para um direito de família, procurar um outro para outra especialização, às vezes ele vai se perder. Então, a dica que eu gostaria de dar, tanto para quem é advogado que está nos assistindo, é que procurem sempre conhecimento. E que essa área é uma área muito promissora. Você pode até não fazer um planejamento patrimonial, mas as aulas, o estudo, o material, me deu conhecimento dentro dessa área que é generalizada, da sucessão e da família. E com isso eu só tenho colhido bons frutos. Aproveito a minha palavra para agradecer imensamente. Vocês não sabem o quanto eu estou emocionado pelo convite e estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Só tenho que falar isso.
Somos nós que Não agradecemos. vejo a hora de encontrar com vocês pessoalmente. Então a quero gente tem deixar que registrar esse momento importante para o Isso Antônio. mesmo. Vamos botar aí uma fotozinha. Aí todo mundo. Aí, depois eu te mando, Antônio. Tá? Manda para mim. Quinta-feira que vem tem live nesse mesmo horário, 11h10 da manhã. E o tema vai ser planejamento patrimonial e sucessório e agronegócio. Que o pessoal tem muitas dúvidas aí. A Raquel, que está em Pelotas, não querem pagar o nosso serviço do advogado normal, né? Mas lá em Pelotas está um dos grandes escritórios do agro, que se espraia pelo Brasil afora. Então, eu acho que é bem importante aí. Quem gosta desse tema do agronegócio também vem com o Diogo, né? Quinta, 11h10. Isso aí, gente. Encontro marcado. Um beijo Um para abraço. todo mundo. Beijo para vocês. Beijo, Muito Antônio, obrigado. obrigada. Eu que Fiquem agradeço. todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Bem, tchau.